Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do nosso terceiro módulo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ferramentas, né, que podem ajudar você na organização e na gestão do seu projeto. Aqui a gente vai falar sobre algumas ferramentas gratuitas, ou seja, que oferecem um ótimo custo-benefício para quem está começando um projeto, para quem tem um orçamento mais limitado, para quem tem uma capacidade de investimento um pouco menor. Então essas ferramentas elas são excelentes para você, tá? Porque entregam realmente uma experiência muito boa, funcionalidades e recursos muito interessantes e que podem fazer total diferença na construção do seu projeto e no dia a dia dele. Afinal, né, a gente falou até aqui sobre a gente construir uma estrutura mínima, sobre a gente começar a realmente tirar a nosso projeto, a nossa ideia do papel e começar a colocar as coisas em prática. E quando a gente chega nessa etapa de começar a realmente colocar as coisas em práticas, a gente não adianta olhar só para a plataforma, só para o canal de venda, só para a construção comercial do nosso projeto, ou seja, construir um Instagram, uma rede social é, estruturada, estratégica, mas se nós não tivermos organização, o nosso negócio ele tem um risco de não dar certo, justamente porque a gestão é o que garante essa escalabilidade e esse crescimento saudável para o seu negócio. Então, as vendas e a gestão precisam caminhar juntos, tá? Não pode ser deixado de lado essa parte organizacional. É isso que ajuda o seu negócio a crescer com estrutura. Eu sempre falo que é como um tripé, né? É como um tripé que está segurando essa câmera. Se um dos pés não estiver bem firme e bem estruturado, o seu negócio ele acaba correndo riscos de desmoronar, de cair, de não ter firmeza e consistência. Então, a gente precisa ter esse olhar para a parte organizacional e aqui eu quero deixar para você então algumas ferramentas que podem ajudar você e contribuir com essa gestão do seu negócio, tá certo? Pessoal, então, dito isso, vamos lá. A primeira ferramenta que eu separei para compartilhar com vocês é o próprio Google Drive. Então, para quem não conhece, eu acho difícil você não conhecer, você já deve ter ouvido falar do Google Drive, mas o que é o Google Drive? Ele basicamente centraliza diversas ferramentas, diversas possibilidades que o Google oferece dentro de um mesmo ambiente em nuvem. Então, é a possibilidade de você usar algumas possibilidades que o Google te entrega e armazenar tudo isso em um ambiente que a gente chama de nuvem, ou seja, é um ambiente invisível, mas que ele está ali realmente armazenado, né? E o seu documento, o seu projeto, né? Aquela informação ela fica ali registrada e segura, tá certo? Dentro do Google Drive, você consegue usar ferramentas como o próprio Docs do Google, onde você consegue criar documentos escritos né, no formato do Word, consegue converter em PDF. Então, para você construir alguns materiais, planejamento, isso é muito bacana. Você consegue utilizar também a ferramenta do Google Planilhas, ou seja, para você construir planilhas que vão te ajudar a trazer uma visão geral do negócio, para te ajudar a controlar entrada e saída, o financeiro, para te ajudar a fazer precificação de produto. Existem planilhas com diferentes finalidades e você consegue não só abrir e gerenciar essas planilhas através da ferramenta do Google Planilhas e armazenar isso no Google Drive, como você consegue criar também essas planilhas diretamente por lá. E a vantagem é que aquilo fica salvo automaticamente desde que você tenha acesso à internet. Então é muito bacana. E também, pessoal, você consegue construir apresentações dentro do Google Planilhas, dentro das ferramentas do Google, existe a possibilidade de você criar uma apresentação, por exemplo, e dentro dessa funcionalidade você consegue também projetar algumas coisas interessantes dentro desse cenário de gestão e de organização. Então, para você que quer, de repente, fazer a criação de um cronograma, de um planejamento estratégico, você que, de repente, como eu falei, precisa de uma planilha para monitorar ou para medir ou para calcular alguma coisa, você consegue armazenar tudo isso dentro do Google Planilha, dentro do Google Drive. E qual que é a vantagem? O Google Drive é gratuito. Ele tem um espaço gratuito, a partir de um determinado espaço você acaba tendo que contratar um plano pago
que ainda assim é um plano extremamente competitivo. Mas qual que é a grande vantagem? É que o espaço que eles disponibilizam no plano gratuito é bem grande. Então você consegue explorar isso de uma forma bem estratégica, de uma forma bem eficiente também, tá bom? Segundo, pessoal, que eu queria falar, o Trello, né, ou o Notion. Talvez você já deve ter ouvido esses nomes, né, ou talvez alguns ainda não devem ter ouvido falar. Já são ferramentas menos conhecidas do que em relação ao Google Drive. Mas qual é a finalidade do Trello e qual que é a finalidade do Notion? É te ajudar na organização das tarefas, das demandas do dia a dia. Ele te ajuda a construir uma rotina mais eficiente, só que de qual forma? Qual é a grande vantagem dessas ferramentas? É que ela consegue te dar um panorama amplo, você consegue ter uma visão maior da coisa de uma forma mais interessante, que é justamente o que? Talvez você já deve ter ouvido falar sobre o Kanban, que é justamente você distribuir suas tarefas de uma forma que você consegue olhar para um quadro e dentro desse quadro você tem dividido em colunas e em ações o que precisa ser feito, o que está sendo feito, o que vai ser feito, o que já foi feito. Então você consegue ter essa visão mais imediata e mais palpável. O Trello e o Notion eles foram criados basicamente para substituir o Kanban, o antigo Kanban. Então você consegue através deles visualizar isso. O que eu tenho para fazer, o que está sendo feito, o que já foi concluído, né? O que de repente está paralisado, está pausado dentro do meu planejamento, dentro do meu projeto. Então tudo que você construiu no planejamento estratégico, através do Trello e através do Notion, você consegue construir o plano de ação e você consegue ir acompanhando e monitorando por ali. Então você bater o olho, você consegue enxergar o que foi feito, o que não foi feito, se você esqueceu alguma coisa, se você não esqueceu. Essas ferramentas têm toda uma automatização que você consegue criar lembretes para ela te avisar, para ela te informar o prazo, para ela te reforçar o que precisa ser feito. Então, ela te ajuda muito nesse processo de automatização, de otimização do tempo e de melhoria na assertividade das tarefas e das demandas que você precisa fazer. E isso faz muita diferença quando você constrói um projeto, principalmente um projeto digital, onde esse negócio está em constante movimentação, você tem um monte de coisas para ser feito, quanto mais ele cresce, mais você se envolve em outros processos, em outras coisas, e aí quando você sabe que você pode contar justamente com ferramentas que vão te dar esse panorama geral, essa visão mais global das tarefas, isso ajuda muito na tua organização também, tá bom? Pessoal, e por último, eu queria deixar também o Canva como uma ferramenta gratuita e de forma bem simplificada de uso. É uma ferramenta que vai te ajudar na construção das tuas artes, dos banners. Você consegue criar banners para o seu site, para a sua loja, você consegue criar posts para suas redes sociais. Então, o Canva ele é uma ferramenta que foi projetada e foi pensada em permitir com que você criasse realmente criativos, só que de uma forma extremamente facilitada, né? Justamente pensando nos iniciantes, em pessoas que não são designers, pessoas que não entendem de designer, então pessoas que talvez ficavam reféns ou de ter que contratar e terceirizar isso em alguma empresa, e não estou falando que você não deve fazer isso, pelo contrário, existem empresas que fazem um trabalho muito bem feito, mas aqui eu estou tentando te trazer sempre opções com custo-benefício, né, que vai te permitir ter um investimento menor para um orçamento menor inicial. Então o Canva te ajuda nesse sentido, te dá essa autonomia de você mesmo criar os posts que você vai fazer no Instagram, nos stories, no feed do teu Instagram, posts específicos para outras redes, Facebook, LinkedIn, YouTube. Ele vai te permitir fazer a criação, como eu falei, dos banners da sua loja virtual. Então você vai conseguir explorar de uma forma bem eficiente o Canva, primeiro pela facilidade de uso, segundo porque é uma ferramenta realmente completa, principalmente para quem está começando. Você consegue incluir elementos, você consegue realmente fazer personalizações bem legais, desde que, claro, você aflore a sua criatividade, né, sua capacidade de pensar, de combinar cores, de combinar elementos, né? Então vai estar atrelado também a um estudo seu em realmente entender um pouco mais sobre a parte de designer, de principalmente saber usar os tons, as cores e cada elemento da maneira correta, mas você consegue usar a partir do Canva de forma gratuitamente esse recurso de edição e de criativos que é muito importante também, tá bom? E o Google Agenda, claro, para fechar, que é justamente uma ferramenta do próprio Google
que você consegue também organizar todas as suas tarefas do dia, da semana, do mês, e ele vai te avisando, te informando, com base naquilo que você alimenta nele. Olha, você tem uma reunião daqui a tantos minutos, para o dia de hoje você tem essa e essa e essa tarefa. Então você também consegue ter um panorama legal através do Google Agenda. E qual que é a vantagem dele? Que você consegue sincronizar o Google Agenda no seu celular. Então você consegue estar na tua rotina, na correria do dia a dia, e você consegue estar acompanhando justamente quais são os próximos passos, quais são as próximas ações que você precisa realizar, e dessa forma isso vai te ajudando a manter toda a eficiência, né, toda a organização, e não perder o controle do seu negócio, que é fundamental. Mas pessoal, queria deixar para vocês um alerta, uma observação. Cuide com a quantidade de ferramentas que você vai usar. Hoje tem muita alternativa, muita opção no mercado, e eu vejo muitas pessoas ficarem sabendo de uma ferramenta nova e já tentar implementar no seu negócio. E ele vai colocando muitas ferramentas e muitas ferramentas. Qual que é o problema disso? Você tem que simplificar o seu processo. Você precisa ter um lugar para centralizar essa organização, para centralizar toda essa estruturação, para poder acompanhar tudo que tem que ser feito, mas você precisa usar as ferramentas certas. O mínimo de ferramentas necessárias para que a tua operação, para que o teu processo funcione. Então, não dificulte demais, não tenha tantas ferramentas para você gerenciar, alimentar, enriquecer, porque senão você vai deixar de fazer alguma delas, usar alguma delas da maneira correta, e isso vai afetar a tua produtividade e o teu resultado final. E todo o teu processo vai ser afetado com isso. Então, defina qual vai ser a ferramenta que eu vou usar para gerenciamento de conteúdo, para criação de conteúdo. Qual ferramenta eu vou usar especificamente para eu poder organizar minhas tarefas, as demandas do dia a dia, aquilo que eu preciso que seja feito. E qual vai ser a ferramenta que eu vou usar para agendamento de tudo isso? Justamente que vai me construir o plano de ação a partir do que eu criei, a partir daquilo que eu defini como tarefa e a partir do resultado final, né? De que forma eu vou colocar isso em produção. Então defina poucas ferramentas e utilize elas na sua totalidade da maneira correta, sem falhas, porque a automatização, né, o auxílio de ferramentas tecnológicas hoje é muito, muito positivo, é muito benéfico, agrega muito dentro de um negócio. Mas se as pessoas ainda assim não usarem corretamente, não alimentarem, não preencherem as informações, os dados do jeito certo, o resultado vai ser interferido e prejudicado da mesma forma. Então você precisa ter consciência disso e começar já do jeito certo, tá bom? Então, dica, comece, né, criando já uma conta no Google Drive, crie uma pasta com o nome do seu projeto, do seu negócio, da sua ideia, e já comece ali a colocar exatamente as ferramentas, os documentos que você está construindo no seu planejamento estratégico, comece a colocar as planilhas que você vai utilizar realmente para cuidar do financeiro do seu projeto, que vai te ajudar na contribuição de definir precificação, talvez. Então, vai enriquecendo a partir daquela pasta para que você consiga ter ciência de onde está cada informação, em qual pasta, né, em qual local isso está. E o principal, se está tudo armazenado na nuvem certinho, de uma forma segura, que você não perca, né, de repente, um documento que se perdeu, não sei onde está. Se você começa do jeito certo, enquanto você ainda é pequeno, enquanto você ainda é um bebê enquanto projeto, a tendência é que você vá crescendo com organização e com consistência. Então, mais do que a gente crescer só nos resultados, nas vendas, na conversão, a gente precisa crescer também na gestão, na capacidade de gerenciar os nossos processos, na capacidade de gerenciar o nosso projeto, para que tudo flua de uma forma muito positiva e você evite ter futuras dores de cabeça também, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa terceira aula, né? Eu queria falar e contribuir com algumas ferramentas, todas elas gratuitas, todas elas com planos iniciais gratuitos, que já vai te ajudar muito nesse processo, né? Evita você ter que gastar nesse primeiro momento ou investir em ferramentas pagas, mas claro que conforme o projeto ele vai amadurecendo e as coisas vão caminhando, existem várias outras ferramentas, talvez melhores do que essas, que te entregam uma experiência ainda melhor, mas com investimento, né, com uma necessidade de ter um orçamento recorrente para aquilo, mas que a gente vai poder trazer essas contribuições em um outro momento para você. Não ainda nesse curso, porque é para quem está começando,
mas em futuros cursos que a gente vai estar preparando. Se você continuar acompanhando os meus conteúdos lá nas minhas redes sociais, no meu YouTube, no meu canal do YouTube, e também alguns cortes que a gente acaba colocando dentro do Instagram, a gente sempre vai estar trazendo sugestões de ferramentas, de indicações de realmente elementos que agreguem para o seu ecossistema, para o seu projeto, para a sua loja virtual, tá bom? Então essa foi a nossa terceira aula, pessoal. Eu te espero na nossa quarta aula desse nosso terceiro módulo. Um abraço para você e até a próxima aula.